CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, lá nos tempos primórdios, na criação da internet, no início dos anos 2000, vamos botar assim, que chegou, né, que teve acesso, a população teve acesso de uma forma um pouco mais facilitada. Desde lá a gente deixa uma pegada digital? Exatamente, Patrícia. Tudo que a gente faz na internet, né, atualmente e até no passado, deixa inevitavelmente um rastro digital na internet. É chamada de pegada digital que deixamos na rede. Mas o que é isso, né? Ou seja, tudo desde a criação de um perfil numa rede social, né, o login nas plataformas, a comunicação de um e-mail, o uso dos buscadores, né, aplicativos de mensagem, ferramentas de videoconferência, tudo isso, né, quando você faz a utilização, isso é registrado na internet, através de logs, bancos de dados, né, nesse caso. Então, esses hábitos que eu comentei aqui agora, representam nossa vida online, né, e aí cada vez mais integrada no nosso dia a dia, né, nesse caso. E aí, isso é a nossa pegada digital. Ela pode ser composta de dados públicos, né, então dados que você publicou voluntariamente na rede, né, ou que alguma entidade publicou, né? Ou seja, imagina que você fez um concurso público, o concurso público é um dado público, transparente, então a entidade que promoveu o concurso público, ela tem a obrigação de publicar a lista dos candidatos, né? Aqueles aprovados e não aprovados. Então são dados que são públicos e foram colocados na internet, né? Pode ser dados gerados por você. Você publicou uma foto na rede social, né, ou fez um comentário na rede social, ou curtiu uma foto, ou dados publicados por terceiros. Você não publicou, mas um amigo seu publicou lá, por exemplo, uma foto sua num evento, por exemplo. Então ficou lá registrado que você estava naquele local, nesse caso, né? Uhum. Uma coisa legal, né, que você pode observar o que a internet sabe a seu respeito, né, da pegada digital, é você ir num aplicativo buscador, né, no Google, no Bing, no DuckDuckGo, e faz uma pesquisa pelo seu nome, entre aspas. Coloca lá, aspas, seu nome, fecha aspas, e faz uma busca nesses mecanismos. Você vai ver exatamente o que a internet já conhece a seu respeito, né? Pode usar só nome e sobrenome, o nome completo, né? Para você dar uma olhada lá nessa situação, você vai ter uma visão, pelo menos uma visão geral, da quantidade de dados e informações que já estão publicados na internet e que já são acessíveis por qualquer pessoa que fizer uma pesquisa com seu nome, vai ter acesso a isso também, né, nessa questão, né? Uhum. Então, ou seja, essa pegada digital, ela é perene. Até a gente falou lá, quando a gente falou daquele golpe do vazamento, né, de dados, né? Uhum. O que foi publicado não pode ser despublicado, né? Ou seja, isso. O que está na internet vai ficar na internet para sempre, né? Então é muito fácil você ser rastreado pelo crime, né, pelo cybercrime, né, ou sensível para possíveis vazamentos com esses dados que estão públicos na internet, né? Então isso é importante de entender o impacto que a gente está deixando gravado na internet e pode ser usada de forma criminosa ou pode ser utilizada contra você. Vou dar um exemplo em relação a isso. Qualquer tipo pelo menos os que eu conheço, né, os recrutadores de empresas que eu conheço, todos eles, quando vão analisar o currículo de um candidato, eles também olham as redes sociais do candidato, né? E aí, né, ou seja, se na rede social do candidato tem alguma postagem, algum comentário, alguma ação que vai contra, né, a cultura da empresa, né, certamente esse candidato vai ser preterido em relação ao outro candidato. Ele pode até ser, e eu já vi isso acontecer, pode até ser que o candidato ele seja melhor preparado para aquela vaga que ele está se candidatando, mas a empresa vai preferir um candidato talvez que não tenha tanto preparo quanto aquele, mas que esteja mais alinhado, né, na verdade, com a crença, né, ou a cultura da empresa nesse caso. Então, essa é uma preocupação bastante importante nesse caso, né? Uhum. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado, né, do que a gente coloca na rede social ou na internet, né? Detalhes que muitas vezes a gente nem observa, né, de forma maliciosa, por exemplo, o nome do seu animal de estimação ou o cargo no trabalho que você ocupa, né?
podem ser dados que podem ser utilizados pelos cybercriminosos, para abrir contas online em seu nome, para personalizar ataques de phishing contra colegas de trabalho. Ele sabe o seu nome, sabe o seu cargo, sabe onde você trabalha, né? E aí ele pode usar essa informação para criar um e-mail falso para um colega de trabalho seu, se fazendo ou tentando se fazer passar por você. Então, essa é uma questão importante nesse caso, né? Então, essa é uma questão. Uhum. Gente, que medo! A internet tem coisas boas e coisas não tão boas assim, né? Vou falar coisas ruins, mas coisas não tão boas assim. Não tão boas, péssimas, né? Agora, vamos lá. Quando a gente fala em pegada digital, e a gente vai lá nos primórdios, né? Início dos anos 2000, acesso à internet, onde ninguém sabia direito o que era. Eu fico imaginando uma pegada digital como uma pessoa andando na areia, né? Um passo atrás do outro. Isso. E aí vai passando o tempo, eu já imagino um caranguejinho, né? Com aquelas pegadinhas de caranguejo. Agora eu já estou achando que é uma centopeia com filhotes para tudo que é lado. Exatamente, né? E lembrando que as pegadas na areia, o mar vai e apaga, né? Aqui na internet não apaga, não. Boa referência. Tem isso também, gente. A areia é só para você visualizar a pegada. Exatamente. A quantidade, lá na areia, tá lá a pegada. A quantidade de pegadinhas, de rastro que a gente deixa, né? É muita coisa, muita coisa. O tempo todo navegando, a gente está deixando rastros na internet. Lembrando a nossa conversa de quarta-feira agora também, eu lembro que você citou alguns aplicativos sobre o risco, né? A gente falava sobre aplicativos de saúde e o risco de fornecer alguns dados para alguns aplicativos. E aí você falou sobre a necessidade de olhar aquelas permissões do que o aplicativo vai fazer com os seus dados, que é uma lista imensa e que muita gente não lê aquilo. E me recordo, me corrija por favor se eu estiver errada, mas você falou que você ficou assustado com Threads e com Facebook, com a quantidade de coisas que eles faziam com os nossos dados. E eu também te perguntei se, mesmo você abrindo a conta e não mexendo nela, não publicando nada, se eles ainda de alguma forma pegavam dados seus. Muita gente já largou o Facebook de lado. Né? Tem gente que tem um thread só para observar o que o povo está fazendo. Tem gente que abre só para garantir login. Deixa eu garantir meu login, não vou usar isso aqui não, mas se um dia eu precisar, o meu login padrão está aqui. Ainda assim, Gilberto, a gente corre risco de ter uma pegada feita, mesmo que a gente não tenha publicado nada, mas pelo que já foi publicado, a gente continua com isso nesses aplicativos? Então, se você criou a conta só para registrar e guardar aquele seu login, para que ninguém use aquele login, e não tem o aplicativo instalado no seu celular, o risco é muito baixo, ou quase nenhum, porque o problema do Facebook e do Threads é basicamente a interação com essas ferramentas e ter os aplicativos instalados no seu celular, né? E aí, esses aplicativos instalados no celular que monitoram tudo o que está acontecendo no seu aparelho, né? Navegação, aplicativos que estão instalados, aplicativos que você está utilizando, né? Ligações e mensagens que você recebeu. Então, isso tudo ele vai conseguir monitorar em algum momento, nesse caso. Então, se eu tiver para usar no computador, tudo bem. Agora, se for para usar no tablet ou no celular... Não, no computador também, ele vai monitorar do mesmo jeito, né? Ou seja, a questão, entendeu? A parte da aba do Facebook, você está acessando o Facebook pelo navegador, ele vai olhar as abas que estão abertas também no seu navegador para ter uma ideia do que você está fazendo na internet. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E são aplicativos, principalmente o Threads e o Facebook, são aplicativos extremamente invasivos, né, nessa questão. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Se eu salvar as fotos do Facebook, né? Que foi o que a gente não fez com o Orkut, né? O Orkut acabou e muita gente perdeu tudo. E o Facebook está meio sendo engolido pelo Instagram aí também. Se a gente salvar as fotos e encerrar a conta, acaba o problema? Na verdade, acaba em partes, né? Ou seja, a gente já sabe que o Facebook ele armazena, mesmo depois que você encerrar a conta, né? Ele continua armazenando os dados todos que você teve lá, mensagens que você enviou, fotos que você publicou, curtidas que você fez, fica tudo armazenado lá, né? Você pode solicitar, né? Que isso seja apagado lá do Facebook, né? Para que você tenha pelo menos um pouco menos de situação, só que um pouco menos de exposição, né? Só que essa solicitação, ele pode até falar que apagou, mas você não tem nenhum registro, né? Ou alguma verificação de que realmente ele apagou os seus dados.
para isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na internet. Agora, já usei bastante a internet, eu tenho lá Facebook, tenho Orkut, eu tenho Threads, tenho Twitter, né, X, eu tenho tudo, mas eu quero me zerar na internet, eu quero apagar tudo. Consigo? Não tem como. Não tem como. O que você colocou hoje na internet, que está publicado lá, raros os locais que vão seguir, né, a lei, né, porque tem uma lei para isso, inclusive você tem direito, né, de remover os seus dados pessoais, mas ainda hoje, raramente são os locais onde você tem a possibilidade de apagar os dados que ele tem a seu respeito. As empresas nacionais, né, estão sujeitas à LGPD, então elas são obrigadas a fazer isso, né? Mas empresas internacionais, né, nem sempre elas seguem, né, exatamente a lei como está. Ela pode até falar que fez, mas ela não quer dizer que ela fez efetivamente isso. Uhum. Porque você falou que você pode pesquisar o seu nome completo, entre aspas, que ele vai te trazer exatamente tudo que tem com esse nome completo na internet. Termos legais, isso. Processos, atos processuais, isso tudo deve ser difícil realmente de remover. Mas deve aparecer, de repente, contas de e-mail, redes sociais antigas que você nem lembrava mais que tinha. Isso tudo, sim, mesmo você apagando, dá para se livrar de algum problema futuro, vamos dizer assim? Ou de ter disposição, pelo menos? Apagando a conta, ela provavelmente vai sumir desses bancos de dados. Só que os dados que estavam nessa conta vão continuar com o fabricante, lá com a empresa responsável pela conta. Eu digo lá, o exemplo do Facebook, por exemplo, né? Você tem uma série de informações que você publicou lá, comentou, conversas que você teve com pessoas. Se você encerrar sua conta vai sumir do Facebook, mas os dados que você fez vão continuar no banco de dados do Facebook, só com a marquinha lá dizendo assim, ó, esse perfil aqui foi excluído, mas os dados continuam lá. Entendi. Agora vamos lá. Não consigo zerar tudo, mas eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a apagar essas pegadas digitais que eu tenho por aí, diminuir ao máximo, pelo menos? Então, a inteligência artificial não assim, é mais complicado. Você pode reduzir sua pegada digital, né? Por exemplo, né? Primeiro está ciente da importância do valor dos seus dados, né? E que você publica na internet. Limitar a quantidade de informações que você publica e compartilha na internet. Já vão ter uma série de empresas que vão publicar por você, como eu falei o exemplo lá do concurso público, né? Já vai estar na internet esses resultados que pessoas, né, ou empresas publicaram a seu respeito que você não tem controle sobre ela, né, para esse caso, né? Cuidado ao compartilhar números de telefone, endereços de e-mail, endereço residencial, detalhes financeiros, onde você trabalha, né? A menos que seja estritamente necessário nesse caso, né? Então essas são algumas dicas de você tentar, pelo menos, reduzir a sua pegada digital. Esses dados ficam armazenados ad eternum, para sempre? Em algumas situações, sim, as empresas armazenam isso pelo resto da vida, ou até onde ela achar que aquele dado é útil para ela. Pode ser que daqui a 5, 6 ou 7 anos ela ache que aquele dado já não é mais útil, porque ficou desatualizado, ela vai lá e apaga aqueles dados, mas sem nenhum controle seu. Na verdade, ela vai apagar quando ela achar que aquele dado não é mais útil para ela. Que coisa, né? Como é descartável, né? Descartável ou não, né? Exatamente. E depois, né, de repente usar e abusar e investigar e espionar, vamos dizer assim, depois, não quero mais. Exatamente. Já está antigo esse dado, já consegui uma outra vazamento de dados dessa pessoa aqui em outro local, então esses dados aqui já estão desatualizados, vou usar esse outro dado que vazou aqui agora. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez por alertar os nossos ouvintes sobre esses perigos das pegadas digitais. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pela audiência. Desejo aí a todos um excelente final de semana e até quarta-feira com mais tecnologia. Até lá, querido. Bom final de semana. Bom final de semana para você também.